iniciando um assunto, o texto que foi lido, de Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28, vai falar sobre o discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Então nós louvamos a Deus por esta oportunidade, e o tema desta noite desse estudo, destas semanas que estaremos falando, como fazer para seguir a Jesus. Como deve fazer o crente para seguir a Jesus. Aí nós vamos estar vendo pela palavra do Senhor o que nós devemos fazer. Porque às vezes algumas pessoas acham que aceitou Jesus, batizou, está salvo. E nós sabemos que não é bem assim. Existe alguns princípios, existem alguns mandamentos, existem algumas doutrinas que têm que ser observadas e praticadas por cada um de nós. Não basta apenas eu conhecer a palavra, não basta apenas eu batizar e pronto. Não. Os irmãos sabem que um dos profetas menores, o que ele diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós temos que conhecer e prosseguir conhecer do Senhor. Então nós vamos estar falando como fazer o cristão para seguir a Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que ser membro de uma igreja, irmãos. Porque às vezes a pessoa fala assim: Jesus voltar, eu estou na igreja, eu vou. E muita gente se engana. Basta apenas estar numa igreja? Tem que estar na igreja. Você tem que estar membrado em alguma igreja, alguma congregação que prega a palavra de Deus de verdade e vive a palavra de Deus de verdade. Nós temos que estar. Não tem como. Nós precisamos de comunhão, de união, de unidade, né, do povo de Deus. Então, eu estou na igreja. É igual quando nós estamos no culto. Todos nós estamos no culto, amém? Todos nós estamos no culto aqui agora, oferecendo um culto a Deus. Não é Deus que vai fazer o culto para nós. É nós que vamos fazer um culto a Deus. Aí, o que acontece? Às vezes nós estamos no culto, estamos na igreja, mas não estamos cultuando a Deus. Porque Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo de número 12, que nós devemos oferecer a Deus um culto como? Com raciocínio. Não é um culto que você está na igreja e um passarinho, às vezes a andorinha entra na igreja, sobrevoa o culto e todo mundo faz o quê? Tira a atenção da pregação e vai olhar. Ou às vezes um calango na parede tira a atenção da pessoa. Uma barata sobrevoar tira a atenção da pessoa. Então nós temos que oferecer um culto com raciocínio a Deus. Às vezes nós estamos no culto, mas não estamos cultuando a Deus. É igual a nossa mente. Olha aqui para você ver como que é a nossa mente. Você está orando com a boca, amém? Você está lá orando, Deus abençoa, derrama fogo. Mas lá na mente está um outro pensamento. E aí? É uma guerra. Paulo fala que nós temos que levar cativo o nosso pensamento. Nós temos que levar cativo o nosso pensamento a Cristo, na hora
E a qualquer momento que estivermos orando, ou que estivermos meditando, porque senão às vezes a gente está falando, e a mente está lá no outro lugar, bem longe. É igual quando você está conversando com uma pessoa. Você está conversando com a pessoa, e a pessoa está voando. Aí a gente faz, oi. Assim às vezes acontece com a gente na casa de Deus. Então, seguir a Cristo não é apenas ser membro de uma igreja. Seguir a Jesus implica muito em não só abandonar alguma coisa, é muito mais. Porque às vezes, eu larguei disso, larguei daquilo, abandonei isso, mas às vezes, não segue a Cristo. Porque quantas pessoas no mundo que abandonam o vício, que não são crentes, abandonam muita coisa errada. Tem pessoas, a Bíblia fala assim que no mundo, lá fora, existem ímpios que procede como justo, e existe justo que procede como ímpio. Tem crente, tem pessoa de fora que dá mais testemunho do que uma pessoa que está dentro da igreja. Mas não quer dizer que está salvo. Mas pelo menos o testemunho dá. E tem crente que o testemunho dele é mais ruim do que o que está de fora. Você entendeu? Então, não basta apenas abandonar alguma coisa, é muito mais. Veremos então o que devemos fazer para seguir a Jesus. Lembra um dia que Jesus chegou para o moço, e o moço falou assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que o moço falou? O que Jesus falou para ele? Olha, obedece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe e tudo mais. Não, isso aí eu tenho feito, há muito tempo, desde a minha mocidade. E Jesus olhou e falou assim: ainda não é suficiente, falta uma coisa. Então sempre vai estar faltando alguma coisa para nós arrumarmos na nossa vida, irmãos, para seguir Jesus. Aí Jesus, que conhecia o coração do moço, sabia a presunção do coração dele, o que Jesus falou? Te falta uma coisa. E o que é, Senhor? Vai, vende tudo que tem, e faz o quê? E dá aos pobres, e vem e siga-me. E aí? Você pensa bem, se Jesus chegasse, para mim ou para você, você quer me seguir? Quero. Então é o seguinte: pega o seu carro e abençoa o meu filho com ele. Qual seria a nossa decisão? Passa o meu, eu estou falando para você passar, Deus falando, o Espírito Santo de Deus falando. Qual seria a nossa decisão? Aqui, aqui que eu vou dar meu carro, vai trabalhar. Você entendeu? Então, às vezes, nós não seguimos Jesus como precisa seguir. Tem algumas coisinhas que seguram, às vezes, nós ainda. Você vê, e ele estava caminhando ali, ele conhecia, ele obedecia os mandamentos. Não, eu guardo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, irmão. Ainda te falta uma coisa. O que eu devo fazer para seguir Jesus? Seguir Jesus não é seguir alguém que você segue nas redes sociais, porque lá tem além de você se inscrever no canal da pessoa, você se torna o quê?
um seguidor da pessoa. E seguir Jesus não é seguir um artista, seguir um jogador, seguir uma pessoa famosa, não. Certo? É muito mais. É muito mais do que isso. Porque veja bem, você segue alguém nas redes sociais. Que dia que esse alguém, lá das redes sociais, que você segue, que você dá like, que você bate palminha, manda coraçãozinho, que dia que ele veio na sua casa e trouxe 1 litro de óleo para você? Te deu uma bala. Ó, eu estou mandando um dinheiro aí para você comprar uma bala. Que dia? E agora, Jesus com os seus seguidores, Pedro um dia falou assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo. E o que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou assim: ó, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra, e no porvir a vida eterna. Vale a pena seguir Jesus ou não? O texto que foi lido nessa noite pelo cooperador Bruno, nos mostra que os seguidores de Jesus não têm falta de nada. Ah, mas ele prova os seus seguidores. Ele prova. Porque a vida, ela não é feita só de aplausos, só de palminha, de coraçãozinho. Não, não é. A vida é feita de oposições. A vida é feita de batalhas. Então nós vamos ver aqui, veremos então o que devemos fazer para seguir Jesus. Lembra daquela mulher que era corcunda? Ela estava encurvada. Quantos anos aquela mulher estava na igreja? 18 anos. Ó, não levantava a cabeça. O dia que Jesus entrou no templo e viu ela, falou assim: espírito de enfermidade, sai da vida dela. Que o demônio saiu dos lombos dela, ela endireitou. Aí ela passou a seguir quem? Jesus. Até nós aprendermos, irmão, que a igreja é o local que Deus preparou para mim adorar Ele, para mim exaltar Ele, para você adorar Ele, exaltar Ele. Porque tem gente que valoriza mais o lugar do que Jesus. Tem gente que se autopropaga mais do que Jesus. Olha, vai estar aí na cidade o renomado, enumerado homem de Deus. O raio-x de Deus. Quando faz raio-x, você já sabe, né? Porque revela. Irmão, eu não posso. Outra, nós vamos aprender aqui. Eu não posso seguir Jesus só por causa dos milagres. Eu não posso seguir Jesus só por causa da prosperidade. Porque Paulo fala assim: se eu, como seguidor de Cristo, esperar somente em Cristo nesta vida, esperar em Cristo somente nas coisas da terra, eu sou o quê? O mais miserável de todos os homens. Eu não posso esperar a Jesus só nas coisas da terra. Nossa, Deus... Não, eu não posso. Uma que eu não sou daqui. Eu sou peregrino, você é peregrino aqui na terra. Nós não somos daqui. Então nós não somos daqui, por que nós vamos querer riqueza, fama,
tudo aqui nessa terra, sendo que tudo vai ficar aqui. Então, nós veremos aqui o que nós devemos fazer para seguir Jesus. Primeiro nós vamos aí dentro do texto que foi lido, irmãos. Dentro do texto que foi lido, o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir, o quê? Após mim. Pronto, vírgula. Se alguém quiser, é obrigado? Não, é se quiser. Jesus não vai pôr um 38 na sua nuca e vai, você vai ou você já sabe. Não. Jesus não vai pegar uma cinta, você vai nem que seja debaixo de chicote. Não. Se alguém quiser vir após mim, a esse após mim, irmãos, ele está dizendo o quê? Você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então, para me seguir alguém, esse alguém tem que estar na onde? Na onde que ele tem que estar? Na frente. Se alguém quer vir após é como? Depois. Ele vai e nós vamos atrás. Se alguém quer vir após mim, ou seja, eu vou, você vai me seguir? Vou. O meu caminho é aqui. É aqui. E a Bíblia já fala que existe quantos caminhos? 2 caminhos. Aparentemente, o caminho largo é mais apreciativo. O caminho largo chama mais atenção. Aonde que as pessoas, Jesus falou assim, o caminho largo e espaçoso. E muitos são os que entram por ele, que caminham por ele. Então, você quer vir após mim? Quero. Então, eu tenho que ir na frente, e você vai atrás. Eu me lembro quando era menino, que o meu pai ia para o mato buscar lenha, a minha mãe, nós ia buscar lenha, porque naquela época buscava lenha na cabeça. Os irmãos mais velhos vão lembrar disso. Eu mesmo, quantas vezes, irmão, solão quente, meio-dia, com feixe de lenha na cabeça. Era lenha de macaqueira, ela que cortava nos matos, para fazer comida. E aí o meu pai ia na frente. Por que o meu pai ia na frente? Ele ia com o podão, aquele podão de cortar cano na usina. O que ele ia fazendo? Limpando o caminho. Limpando o caminho. Então, quando Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, é porque eu vou na frente, limpando o caminho. É porque eu vou na frente, limpando o caminho. E quantas das vezes nós passamos na frente de Jesus? Sim ou não? Você quer um exemplo de alguém que passou na frente de Deus? Você quer? E que trouxe um transtorno pesado? Não é um e nem dois, é muitos exemplos na Bíblia. Sara e Abraão, eles passaram na frente de Jesus, de Deus? Passaram, porque Deus chega para Abraão, fala assim, Abraão, lá no capítulo 12, faz a promessa para ele, e depois Deus diz, você vai ser pai de uma grande nação. Só que ele era, a Sara era estéril, e ele estava ainda estava novo, com 75 anos. 75 anos, porque naquela época morria na época de Abraão já era com 140, 150, 140 para trás, já estava morrendo, mas com 70 estava lá, como se diz, jovem. Mas aí passou os dias, passaram-se os dias, passou 11 anos,
A Sara fala assim: Abraão, meu amor, o negócio está demorando, já estou com uma idade, 75 para 76 anos. Você está com 85 para 86. Vamos fazer o seguinte, tem a jovem aí, a empregada, a Agar, dorme com ela e arruma um filho com ela, aí cumpre. Abraão olhou a Sara, com 75 anos de idade, quem sabe a Agar estava lá com seus 20 e pouco. Seus 30 e pouco. Sara, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Mas nos olhos da carne, não é ideia. Não, então tá bom. Consentimento. Mútuo. Mas fora das vontades de Deus, dos planos. A Sara estava falando para o Abraão assim, ó. Vamos ajudar Deus? Vamos passar na frente de Deus? Arrumou. Agar foi ficando barriguda, nasceu, 86 anos. O que acontece? Nasce Ismael. Aí eu te pergunto, eles passaram na frente de Deus? Sim ou não? Passou. Foi bom para eles? Foi bom para eles? O negócio não foi bom e não é bom até hoje. Os irmãos sabem que aquela guerra que tem lá da Palestina, ali, o Hezbollah, que acontece ali, são essas duas descendências. Ismael e Isaac. A guerra. Por causa da terra. Aí o que acontece? Nasceu. E a Sara começou a ficar com ciúme. O menino foi crescendo. Foi crescendo. A Sara despediu, mandou a Agar uma vez embora, depois ela voltou. O Senhor falou: pode voltar lá, com o menino. Aí passa-se os tempos, Abraão está com 99 anos. Deus chega para Abraão, não, mas antes, olha para você ver o tanto que é gostoso a Bíblia, né? Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. O que fala? Gênesis 17, 1. Abraão, anda, na onde? Anda na minha, ele estava dizendo assim: Abraão, eu estou na frente e você me acompanha atrás. Anda na minha presença e ser perfeito. Até então, irmão, Abraão estava andando pela cabeça de quem? De quem? Da Sara. A Sara. Deus falou: para, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus chega no capítulo 18 para ele e fala: Abraão, Deus manda o anjo lá na casa de Abraão. Os anjos falam: ó, Abraão, chegou o tempo da promessa. Aí o Abraão, ele questionou com os anjos, falou que não, eu já sou um homem velho, e a minha mulher, os costumes de mulher já acabou, já veio menopausa para Sara faz tempo, ela já passou do tempo, tem jeito mais não. A Sara ouviu, fez o que lá na tenda? Riu dos anjos falar isso para Abraão. Eu, uma mulher com 90 anos, ser mãe. Mas quando nós andamos na presença de Deus, quando nós andamos, Deus anda na frente e nós anda atrás, não existe impossível para a igreja, irmãos. Não existe impossível para mim nem para você. O problema é que nós andamos um dia na presença de Deus e 5 dias fora. Nós andamos, seguimos Jesus um dia. Sabe que dia que nós seguimos Jesus? O dia que a coisa fica feia.
Porque os outros dias que as coisas estão boas, está nem aí. E aí, irmão, beleza? Ó, vai no culto? Não, hoje não vou não. Marquei um. Vamos lá. Andando fora. Aí a hora que a coisa aperta, pelo amor de Deus, Bolazinho, ora lá por mim, eu vou também. A coisa pegou lá em casa. A coisa está feia. Por quê? Porque Jesus está atrás e nós estamos na frente. E Jesus só olhando. Vamos ver até na onde que vai. Aí nós quebra a cara. Você já viu aqueles filhos que andam fora da vontade dos pais? Não faz isso, meu filho. Aí eles fazem, eles quebram a cara, eles voltam sem gracinha. O que foi? Nada não. Os meninos já batem o olho neles, eu já sei, assim, o dia que aconteceu alguma coisa, não precisa nem deles falar, eu já bato o olho, eu já sei. O que aconteceu? Nada não. O que aconteceu? Então, aí Abraão andou na presença do Senhor, o que aconteceu? A promessa cumpriu. Olha aqui, irmãos. Às vezes Deus não atrasa. Tem uma música aí que fala, Deus tarda, mas não falha. Tem um hino assim, uma música que eles cantam assim, Deus tarda, mas não falha. Eu vou te falar uma coisa para você, Deus não tarda e Deus não falha, Deus não atrasa, Deus chega na hora certa. Quem atrapalha é quem? É nós. Deixa eu te perguntar, quando Israel saiu do Egito, a viagem do Egito até a terra prometida era quantos dias? 40 dias. Levou quantos anos? 40 anos. Por causa do quê? Deus atrás e o povo na frente. Vocês querem, é aqueles que querem andar sozinho e não dá conta. Irmão, eu e você sempre vamos precisar do babá do céu. Deus que nos cuida, que é o nosso babá, que cuida de nós. Você vai cair, cuidado, dá um passinho. É sempre assim. Mas não, nós, agora eu já sou crente, agora, eu tenho 20 anos de igreja. Jesus já me batizou com o Espírito Santo. Isso aí que o pastor está falando, isso aí não tem nada não, irmão. Isso aí está fora. Largou de seguir Jesus. Está seguindo os seus próprios desígnios, seus próprios pensamentos, seus próprios desejos. É por isso que Deus vai chegar para Isaías, dizer assim, Isaías, repreende a nação. Capítulo 55, versículo 7, 8, por ali adiante, fala assim, repreende eles, fala para eles assim, que estão com pensamento equivocado e estão tomando o caminho errado. Os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. O caminho de vocês não é o meu caminho, você está tomando o caminho errado. Porque seguir Jesus, irmãos, é fácil, irmão Lanzinho. Implica muita coisa. E uma delas é essa. Implica em ir após Ele. Vamos lá. Ir após Ele é Ele ser primeiro. Primeiro como? Em tudo. É Ele ser primeiro em tudo. Tudo que nós vamos fazer, irmão, por mais simples que seja. Jesus, o senhor está comigo nesse negócio, é da tua vontade ou não? O povo hoje não ora mais para isso. Não ora mais. Não, mas fulano falou para mim que deu certo para ele. Irmão, não vai nessa onda que deu certo para o João, que vai dar certo para o Pedro, não. Cada caso é um caso. É a mesma coisa. Vixe, fulano está criando porco, mas está ganhando dinheiro. Nossa, mas olha, está ganhando dinheiro igual água. Ué, rapaz, você sabe que eu vou mexer com esse negócio também?
aí não pede direção de Deus, e dá tudo errado. Deus é culpado, a igreja é culpada, o pastor é culpado, todo mundo é culpado. E ele não é. Então tudo que você vai fazer é ir após Jesus, implica o quê? Que ele seja na minha vida primeiro. Jesus, eu estou namorando, é da tua vontade, vai dar certo, Senhor? O senhor está nesse negócio? Não, pastor, Deus não interfere nesse, mas Deus aconselha, Deus sabe, Deus aconselha. Deus, eu estou vendendo a casa para comprar uma outra, aí a pessoa nem consulta a Deus, nem fala nada, não, estou vendendo minha casa, se souber que alguém quer comprar, você me fala, mas não orou, aí vende a casa. Eu tinha que vender barato, aí vai comprar, não acha mais do preço que ele vendeu a dele, acaba com o dinheiro, acaba com a casa, acaba com a família, acaba com a salvação, acaba com tudo, porque deixou de se, Jesus, porque irmãos, eu e você temos que aprender uma coisa. Jesus falou assim para os discípulos dele, quando os discípulos estavam no lenga-lenga lá, Jesus falou assim, ó, peraí, ó Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, a palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Tem que ser sim, sim, não, não. Agora vocês ficam... Irmãos, por quê que nós não consultamos a Deus para certos propósitos na nossa vida? É medo de ouvir o quê? Hã? Não. É porque a moça achou um rapaz de outro mundo. Gente, não tem um rapaz igual esse, perfeito, de beleza e tudo mais, não tem. Nossa, é esse. E nem ora, porque de medo de Jesus falar, não é esse. Aí eu vou perder ele, ou eu vou perder ela. Samuel, ele foi para a casa de Jessé, ele foi com o vaso cheio, mas acabou escolhendo errado. Eu creio sim que Samuel tivesse falado, Senhor, chega lá, o Senhor me fala quem que é. O Senhor chega lá, eu já vou direto naquele. Não, Samuel chegou e olhou os filhos de Jessé, olhou para o Eliabe, bonitão, musculoso, fitness. É ele! Oh. Que, senhor? Desperdiça o azeite, não. Não, senhor, olha para o senhor ver. A caixa de peito. Os músculos. Senhor, dá um murro, cai 10. Ele é tudo isso que você falou. Mas só que o coração dele não tem lugar para mim. Não tem lugar para mim. O medo de nós perguntarmos a Jesus se é da vontade dele ou não, é de que a resposta seja não. E aí? Irmãos, eu não sei, vai ter muita surpresa no dia que Jesus for arrebatar a igreja. Porque tem muita gente enganada. Tem muita gente, as igrejas estão, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas que não passaram pelo processo do novo nascimento, estão dentro das igrejas por causa de prosperidade, estão por causa de cura e de tantas outras coisas, de menos seguir a Jesus, porque depois nós vamos falar aqui, para seguir Jesus tem que fazer o quê? Renunciar. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. O que é renúncia? Mas aqui eu estou falando do quê? Se alguém quiser vir
pós-mim, depois de mim, eu na frente. Tem um dos profetas menores, me fugiu a mente agora, que fala assim, ó, os caminhos do Senhor é pela tormenta, é pela tempestade. É por isso que você vai, eu segui Deus. O caminho do Senhor para Daniel foi na onde? Hã? Na cova do leão. O caminho de Deus para Ananias, Azarias, Misael foi na onde? Hã? Fornalha. Aí nós estamos querendo, sabe, igual aquele hino do Marco Antônio, que tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos. Tem que pregar as rosas, mas tem que mostrar os espinhos. Porque a vida cristã não é só rosa. A vida cristã não é só love. A vida cristã não é só, eita, glória, eita. Não. Tem as dificuldades. E é o que a igreja atual não quer aceitar. Não, nós vamos, irmão, nós pode pôr quem for no poder, que não vai resolver o problema. O que o povo precisa é de Jesus. Você pode pôr o homem mais íntegro que tiver na terra no poder, que não vai resolver o problema. Resolve? Não resolve. O que acontece? Não resolve. Porque para resolver, quem tem que estar à frente de tudo é quem? Jesus. Os Salmos 33 e 12, fala o quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí eu te pergunto, o nosso país, Jesus é Senhor dele? No lugar do Senhor colocaram a senhora, padroeira do Brasil. Quem morreu na cruz não foi Maria, não foi João, não foi Tiago, não foi Bartolomeu, não foi Santa Luzia, não. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então Ele é o Senhor da nação. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele tem que estar na frente. Ele tem que estar adiante. Você lembra? O Tiago dá uma repreensão numas pessoas, falando assim, ó, irmãos, vocês que estão aí falando assim, ó, nós vamos viajar, nós vamos para uma cidade, e lá nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar, e nós vamos voltar bem de lá. Aí Tiago fala assim, ao invés de vocês falar isso, vocês falam assim, ó, se Deus quiser, se Deus permitir, nós iremos a tal cidade, trabalharemos e voltaremos. Mas não, a ambição do ser humano é o quê? Tiago, capítulo de número 2, porque está vindo aqui agora, irmãos, não está aqui no rascunho aqui do que a gente tem, mas Deus manda. Tiago fala, vocês ficam falando aí que, nós vamos para tal cidade, vamos trabalhar. A infabilidade humana que fala, o título, da infabilidade do ser humano. Olha aí, está vendo? Não, nós vamos lá. Isso é fazer um prognóstico da vida sem Jesus. Eu falo sempre para os meninos, às vezes parece um serviço, pai, eu vou ganhar, eu vou lá. Eu falo, meu filho, primeiro é Deus. Se Jesus falar, não vai, pode ganhar o mundo e fundo, irmãos. Você pode, o salário lá vai ser 10 mil, mas se Jesus não tiver no negócio, sai fora.
Ah, mas eu vou ganhar 2 aqui, ganho os 2 com Jesus, mas não ganho os 10 sem Jesus. Porque os 10 sem Jesus não vai dar, e os 2 com Jesus vai sobrar. Hã? Ou não? Ué. Ih, mas se eu for lá, olha, eu ficar lá 1 ano, quando eu voltar, eu volto rico. Rico de problema, rico de dificuldade. Então, primeiro, Jesus, eu quero saber, o senhor está comigo ou não? Então, ir após ele, é ele ser primeiro em minha vida. Em todas as decisões que eu apresentar a ele. Irmãos, está aqui, ó. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava com 22, 23 anos de idade, para 24. Eu estava num culto, eu estava num culto na roça, lá no Fumal. E sabe o que eu orava, irmão? Eu peguei tanto com a obra de Deus naquela época, que eu orava assim: Deus, eu não quero casar, eu quero ficar como um apóstolo Paulo, fazendo a tua obra. Eu não quero casar, eu não quero, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Então eu trabalhava na cerâmica e chegava em casa, ia visitar, ia para o culto, ia para a igreja, vigília e tudo, só cuidando. Aí um dia eu fui num culto no Fumal, e a Natália estava lá. E o que aconteceu? Aí tinha um culto abençoado, irmãos, mas foi um poder de Deus. Aí tá lá e aí o Espírito de Deus derramou um poder tão grande, eu fechei os olhos. E comecei a andar com os olhos fechados na casa, os irmãos sentindo aquele poder sendo renovado, e eu comecei a andar. E vou andando, foi uns 15 minutos andando. E de repente, eu não vi, irmãos. Eu não estava vendo, meus olhos estavam fechados. Aí o Espírito de Deus falou na minha mente assim, ó: para, abre os olhos. A hora que eu abri os olhos, eu estava de frente dela. Não conhecia direito, nem conhecia. Estava de frente dela. Aí eu fechei o olho de novo. Aí o Espírito de Deus falou assim: eu tenho um plano contigo nessa casa. Eu tenho um plano contigo nessa casa. Sabe o que eu fiz, irmãos? Ah, você foi lá correndo e quer namorar comigo, que não sei o que lá mais. 4 meses em oração, mesmo Deus já tendo falado que era um propósito, que ele tinha 4 meses orando. Deus confirma: eu não quero dar tiro no escuro. Eu não quero errar. Porque eu não queria casar. Queria fazer a obra, queria ser um missionário, viajar. O meu sonho era esse. Eu falava desse jeito. Só que Deus tem outro propósito. 4 meses orando. Aí chegava a jovem: Elias, você não vai pedir, você não vai falar com a Natália? Eu falei: eu estou orando. Elias, você não vai conversar com a Natália? Eu estou orando. Mas já orou, chega. 4 meses orando. Aí, com muito custo, fui lá. E faz 31 anos que eu conheço ela. Né? Por quê? Jesus estava na frente. Jesus na frente. E outra, quando nós começamos, o dia do nosso noivado, o pastor saiu da onde ele estava, chegou para ela e disse: ó, irmã Natália, você está pronta para viajar e para todo lugar que Deus enviar ele, porque Deus tem uma obra na vida dele. Tem sim. Tem sim. Vou sim. E portanto que está indo até hoje, né? Agora o senhor pensa bem, se eu não estivesse andando na direção de Deus. Não. Aí depois a minha sogra: aí tá vendo? Você ficava orando que nem queria casar, Deus já tinha preparado a Natália para você. Dessa forma eu falo. Então, irmãos, deixa Deus ir na frente.
Deixa Deus preparar. É Ele ir na frente e nós irmos acompanhando. Veja mais. Moisés pôs Deus em primeiro lugar, para nós encerrar aqui. Êxodo, capítulo 33, versículo 2. Êxodo, capítulo 33, versículo 2, depois o versículo de número 12 a 17, só para os irmãos ver que Moisés pôs Deus à frente em primeiro lugar. Ó, Deus não irá no meio do teu povo, mas vai enviar o quê? Um anjo. Aí fala aqui, ó, versículo 2: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os cananeus e os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Um anjo vai. Só que Moisés, lá no versículo 12, diz assim: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não faz saber que hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta para esta nação e o teu povo. Disse, pois, o que Deus falou? Pode ficar tranquilo, o anjo não vai não. A minha presença irá contigo. Irmãos, tem gente pedindo anjo. Hoje eu vi um negócio hoje que não dá para segurar, irmãos. Não dá para sustentar. Eu sei que os anjos, Hebreus capítulo de número 1, versículo 14, vai dizer que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas anjo só faz alguma coisa se Deus ordenar. Ele não faz nada, não tem esse negócio. Eu vi irmão, o anjo Rafael, o anjo Gabriel. Já puseram até nome que a Bíblia não falou de nome. Uns anos atrás, na época de um avivamento muito grande, o pregador estava pregando. Aí o pregador pregava, e os irmãos lá, assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e falando de Jesus, e pregando, e tal. De repente ele viu que o negócio não coisava, e falava: irmãos, Deus me mostra, acabou de entrar pelaquela porta um anjo do Senhor. Irmão, era piruleta, era salto, era pula-pula. Quer dizer, Jesus estava no culto desde o começo, e não aconteceu nada. O anjo chegou, a coisa mudou. Está errado, está erradíssimo. Pastor, o anjo vai te pegar. Eu não estou falando mal deles. Eu estou falando que ele só faz alguma coisa se Deus ordenar. Ele não faz igual muita gente está fazendo assim, ó. Pega lá, Miguel, pega lá, Gabriel. Dá uma ordem para anjo. Moisés falou: Deus, se o Senhor não for com nós, não faz nós subir daqui não. Não, mas o anjo, não quer saber de anjo, não quer saber do Senhor. Eu quero é o Senhor, não quero o anjo, eu quero o Senhor com nós. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Porque a Bíblia fala assim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, que o diabo, ele transfigura-se em anjo de luz, ou seja, ele brilha como um anjo e todo mundo: o anjo de Deus me apareceu. É o Satanás que estava lá, às vezes. Pastor, então como é que a gente faz? É por isso que eu falo, irmão. Crente que não está na escola dominical, não está no culto de ensino, crente que não tem discernimento das coisas, uma hora dá um abraço num anjo do cão, pensando que é anjo de Deus. Moisés, ele
Pôs Deus em primeiro lugar. Nós só vamos, Deus, eu só vou tirar esse povo daqui se o Senhor for conosco. E Deus foi, irmãos? Sim ou não? Qual o sinal que Deus deu? A minha presença será com vocês. E qual era o sinal? De dia. O quê? Uma nuvem guiava Israel. À noite, uma coluna de fogo atrás e na frente, iluminando o caminho para o povo. Que Deus nos guarde, irmãos. Seguir a Jesus implica de nós irmos após Ele. Não deixa Jesus para trás. Se eu fosse falar aqui ainda, quem deixou Jesus para trás? A mãe. A mãe perdeu Jesus na onde? Na festa. E o que tem de crente perdendo Jesus na festa? Só Deus. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus.